Salve, salve, amigos e amigas, estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio. Todo dia é dia para ter atitude e pegar no livro Deus, o livro do desenvolvimento do raciocínio, o livro da fase do terceiro milênio. Leia o livro hoje mesmo, Universo em Desencanto. Seja um estudante hoje mesmo de cultura racional. 275 do histórico do racional superior. A ressurreição do animal racional, de origem racional, só é feita por meio do desenvolvimento do raciocínio, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Que esta energia é um habitante do mundo racional e que, depois de desmaterializada, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Primeira mensagem. O raciocínio sempre foi confundido com o pensamento. E os causadores dessas confusões foram os antigos atrasadões que viviam desconhecidos de si mesmo. E por assim viver, fizeram todas essas confusões e fez com que todos vivessem confusos consigo mesmos, pensando que o pensamento concreto era raciocínio, e que o pensamento vulgar e natural não era raciocínio. Hoje é que estão vendo que foram os antigos atrasadões que, por serem rudes, atrasados, viviam sem se conhecer, e por serem atrasados e rudes, fizeram com que todos que estão vivendo sem se conhecer mantivessem esse atraso e essa rudez. Então, não estão vendo que todos têm três máquinas na cabeça e que a máquina do raciocínio é a máquina da verdadeira origem e que a origem é a causa de todos serem animais racionais porque são de raça racional? Hoje é que estão acordando para o certo e vendo quanto tempo mantiveram esse grande atraso. Tudo isso por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. Agora, em 1935, é que entrou a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Agora é que entrou a fase do desenvolvimento dessa máquina, que é a máquina da terceira parte da vida. E para ficarem preparados para conhecer a máquina do terceiro milênio, como costumam a tratar, foram preparados por essas duas máquinas de lapidação. Essas duas máquinas do chão, para depois de serem preparados por elas, é que estariam preparados para serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da terceira parte da vida ou a fase do terceiro milênio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, quantas confusões criadas por todos estarem vivendo sem se conhecer. E por não se conhecer, queriam acertar com o pensamento, julgando que o pensamento e a imaginação fosse uma coisa certa, por estar vivendo sem se conhecer. E começaram a procurar acertar no pensamento, e até hoje procurando acertar, e sem conseguir acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para preparar os pensadores para serem recuperados pela fase racional. E é por isso que há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar os pensadores e preparar os pensadores para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia nenhum desacerto na vida dos pensadores. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que aí até hoje estão as provas dos grandes desacertos. E tudo por acertar. E vem assim há milhões de milênios que todos pensam e vêm procurando acertar e nunca conseguiram acertar até hoje. Hoje é que estão vendo e sabendo por que a natureza fez essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação.
E é por isso que todos os pensadores são destruídos pelos desacertos do pensamento e por isso são mortais. Porque se o pensamento fosse feito para acertar, todos viveriam certos e acertavam em tudo, até na saúde, e ninguém morria, porque o pensamento acertava e destruía os males mortais dos seres humanos. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que todos são destruídos pelos males feitos e criados pelos próprios pensadores. Hoje é que estão vendo esta infinidade de contradições dos atrasados de outrora e rudes, que por viver sem se conhecer, fizeram essas confusões, chamando o raciocínio de pensamento e pensamento de raciocínio. E deixaram todos confusos até hoje. E por todos serem confusos, ficaram alimentando essas confusões até hoje, não conseguindo se libertar delas, nem vendo e sabendo que todos têm 3 máquinas dentro da cabeça. A máquina da verdadeira origem, que é o raciocínio, e essas 2 máquinas do chão, que é o pensamento e a imaginação. A imaginação, a parte magnética, e o pensamento, a parte elétrica, as 2 energias do chão. As 2 energias do chão, magnética e elétrica, e a energia da origem, que é a energia racional, a energia do raciocínio. Hoje é que estão sendo alertados dos erros, dos atrasos e rudes do passado, por saber que todos tinham raciocínio, mas por não conhecer a máquina do raciocínio, por estarem vivendo sem se conhecer, pensavam que o pensamento concreto, o pensamento certo, fosse o raciocínio, e o pensamento normal e natural fosse pensamento. E até hoje todos mantendo essas confusões feitas por seres do passado que viviam sem se conhecer. Quem vive sem se conhecer não tem condições de julgar aquilo que não conhece, por estar vivendo sem se conhecer, principalmente no passado, que todos eram rudes e atrasados. E quanto mais para trás, mais rudes e mais atrasados. E ficaram mantendo essas contradições errôneas do passado como se fossem certas. E hoje estão vendo as contradições e dizendo: é verdade, temos 3 máquinas dentro da cabeça. 2 máquinas do chão, que é a máquina do pensamento e da imaginação, e a máquina da verdadeira origem, que é o raciocínio. E que de 1935 para cá entrou a fase do seu desenvolvimento. A fase natural da natureza agora é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo da fase, que é conhecer o mundo fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, ninguém tem condições de julgar a vida porque ninguém nunca soube o porquê da vida. E por não saber o porquê da vida, ninguém tem condições de julgar a vida, mesmo por estar vivendo desconhecidos de si mesmo e por estar vivendo sem se conhecer. E quem não se conhece não tem condições de julgar aquilo que não conhece, que é a vida, de que ninguém nunca soube a origem verdadeira dela. E por isso, ninguém tem condições de julgar aquilo que não conhece. A vida sempre foi mantida em mistérios, em enigmas e em fenômenos. E por a vida ser um mistério, ninguém tem condições de julgar mistérios, enigmas e fenômenos, por estarem vivendo sem se conhecer e não conhecer a causa da existência, por ser um animal racional pensador, sofredor e mortal. Ninguém tem condições de julgar o que não conhece. E por isso a vida é boa para todos que já passaram a se conhecer, e muito ruim para os que vivem sem se conhecer. Os que já passaram a se conhecer, por se conhecer, estão tratando de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que a primeira parte é o desenvolvimento do raciocínio para encontrar o equilíbrio perdido e o desenvolvimento da evidência racional para poderem ver o mundo racional e seus habitantes. E em terceiro lugar, o desenvolvimento do aparelho racional e que depois de desenvolvido pela energia racional, fica ligado à energia racional e passa a transitar no espaço naturalmente por a energia racional ser a energia espacial do primeiro mundo, o mundo racional. E a quarta parte
por o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, ser desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E assim é feita a volta do habitante do mundo racional, que é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que enfim chegou o fim de sermos assim. Chegou o fim dessa classe nessa galáxia Terra. Salve o racional superior. Bom dia!